Boa noite a todos os irmãos e irmãs que se reúnem neste momento em seus lares para o estudo do Evangelho. Para darmos início, vamos procurar harmonizar os nossos pensamentos, elevando-os ao plano superior, rogando aos bons amigos espirituais que eles estejam presentes em nossos lares, nos acompanhando e nos intuindo acerca dos ensinamentos contidos na leitura que vamos fazer. Hoje, nós vamos concluir o capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, com o item 20, que é a beneficência exclusiva. É correta a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas de uma mesma opinião, de uma mesma crença ou de um mesmo partido? Não, pois é justamente o espírito de grupo, de seita e de partido que é preciso abolir, uma vez que todos os homens são irmãos. O verdadeiro cristão vê irmãos em todos os seus semelhantes. E quando socorre aquele que está necessitado, não pergunta qual sua crença, qual sua opinião, seja sobre o que for. Quem rejeita um infeliz por ele ter uma crença diferente da sua, não está sendo um verdadeiro cristão, e muito menos seguindo o ensinamento do Cristo, que diz para amar até mesmo os inimigos. Portanto, socorram sem interrogar sua consciência, porque se ele for um inimigo da religião, será um meio de fazer com que ele goste dela. Repelindo-o, poderão fazer com que ele a odeie. São Luís, Paris, 1860. Para refletirmos agora, esse trecho de São Luís, ele é muito claro. Ele sintetiza, mas não simplifica a máxima do Cristo, que nos diz que fora da caridade não há salvação. Na verdade, esse capítulo 13, meus irmãos, Kardec e os Espíritos, eles nos dão todas as diretrizes que nós precisamos seguir para praticarmos a caridade. E quando nós vamos buscar o significado do substantivo beneficência, ao qual fala esse item 20, que nos diz que beneficência é o ato, prática ou virtude de fazer o bem, de beneficiar o próximo. Então nós precisamos nos questionar quem é esse próximo. Será que é somente aquele do nosso convívio familiar? Ou aquele do nosso círculo de amigos? São os companheiros da nossa religião? Será que são aqueles que nos servem, que pensam igual a nós, que agem como nós julgamos ser a forma correta de agir? Não, né, meus irmãos? O próximo é todo aquele que estiver necessitando do nosso auxílio. Jesus, que deve ser o nosso modelo e guia, ele sempre praticou a caridade sem julgamento, sem nenhuma exclusividade. Ao longo do Evangelho, nós temos diversas passagens que nos trazem este ensinamento, de fazer o bem sem distinção, sem julgar, apenas pelo ato de servir. E como já dizia o nosso mestre, não é os sãos que precisam de médico, e sim os doentes. Porque ajudar aquele que faz tudo certo, aquele que pensa e age igual a nós, ou aquele que nunca nos fez ou nos faz algum mal, aí é muito fácil, né? O verdadeiro desafio da caridade é servir em benefício daqueles que fazem tudo errado, daqueles que se perderam, daqueles que ainda dormem na matéria. E esse período que a gente vive da pandemia, ele nos exige ainda mais da prática diária da beneficência.
especialmente pelo ato de orar, porque oração também é caridade, e é caridade para com todos. Os nossos governantes, que precisam tanto de clareza, de sabedoria, de discernimento, para tomar as melhores decisões em benefício do povo, médicos, enfermeiros, profissionais da saúde, nossas orações pelas famílias, que sofrem o luto da pandemia, pelos irmãos que partiram pelo vírus, e de forma muito especial e sem julgamento, a nossa oração pelos irmãos que não conseguem acordar para esse chamado, que continuam desdenhando da pandemia, que não despertam para novos valores e sentido de existência, que não buscam novas possibilidades de servir a vida. E assim mesmo, meus irmãos, mesmo vivenciando esse distanciamento físico por mais de um ano, a beneficência ela pode sim, e ela deve ser praticada, sem nenhuma exclusividade. E é com essa pequena reflexão que nós vamos encerrar o estudo desta noite, dando graças pela presença destes irmãos, trabalhadores incansáveis na seara do bem, que nos acompanharam e irradiaram energias salutares de paz e tranquilidade em nossos lares. Que os médicos e enfermeiros do espaço possam depositar nas águas que deixamos expostas os remédios necessários, tanto para a cura dos males físicos como também espirituais, respeitando o merecimento de cada um de nós. Que nossos lares permaneçam envolvidos pelo manto protetor do nosso Pai, de amor e de bondade. Fiquemos em paz e que o Senhor nos acompanhe.